Olá, tudo bom, galera? Como é que vocês estão aí? Espero aí que esteja tudo bem. Sei que algumas pessoas estão com dificuldade aí na plataforma, né, de acessar os trabalhos, os conteúdos, mas aos poucos nós vamos conseguindo nos adaptar melhor e as coisas vão entrando no eixo, né? E estamos aí hoje já é quarta-feira, né? E sei que está dando um pouquinho de trabalho, mas nós tenho certeza que vamos conseguir e que essa pandemia aí do coronavírus vai encerrar e nós vamos voltar às nossas atividades normais, tá? Eu postei no Liceu e também aí no AVA um material falando sobre a sociologia brasileira, tá? Eu quero que vocês dêem uma olhadinha nesse material. Eu vou estar postando outros materiais aí no decorrer do nosso curso, mas vamos falar um pouquinho hoje sobre sociologia brasileira. Bem, como semana passada que seria a prova da primeira VA, né, nós falamos sobre os clássicos, né, os clássicos da sociologia, né, o Comte, Durkheim, Weber, Marx. Trabalhamos um pouquinho aquela questão sobre feudalismo, trabalhamos um pouquinho sobre o capitalismo, socialismo, comunismo, fascismo, falamos sobre os burgueses, sobre os empresários, sobre leis trabalhistas, né? Então, quando a gente fala sobre sociologia, sempre vem a questão clássica e essas questões, né, lutas de classe, direitos, né, luta de direito da classe trabalhadora, tá? Então, quando a gente vai entrar na sociologia brasileira, aí a gente pergunta, será que tem sociólogos brasileiros bons, contemporâneos, né, saindo dessa questão de Marx, Weber, Durkheim e Comte, será que tem pessoas boas no Brasil para falar sobre sociologia? Sim, tem. Tem muitas coisas boas, tem muito material bom para a gente conversar um pouquinho sobre isso, tá? Eu botei aí no material e é só dar uma aprofundada com calma, né, além do material que eu coloquei, a gente pode olhar mais um pouquinho. Tá? Então, a sociologia brasileira, quando a gente fala sociologia brasileira, nós estamos falando lá do século XIX para o século XX, que é o final lá do Segundo Império, né? Segundo Império, temos a questão lá do Dom João VI, né, que veio para o Brasil, do primeiro imperador, Pedro Álvares Cabral, né, temos, não, opa, desculpa, Dom Pedro I proclamou, desculpa aí, foi falha, hein, tá? Dom Pedro I proclamou a República, e depois teve que ir embora para Portugal, aí o Dom Pedro II foi declarado maior aos 14 anos para poder assumir o Império Brasileiro. Então a gente tem a período da monarquia e se aproximando aí do século XIX, para o final do século XIX, para o início do século XX, surge a necessidade no Brasil, né, de termos nossa identidade, uma identidade própria, uma identidade brasileira, com o nosso contexto, com as nossas dificuldades. Por exemplo, o Dom Pedro I, segundo alguns historiadores, ele era assim, cresceu no Rio de Janeiro, cresceu com o clima, ele era um carioca da gema, vamos dizer assim. Né? Então, ele não tinha mais nada de europeu. Tá? Apesar do que o século XIX ainda o Brasil ter esses laços fortes com o continente europeu, o Brasil está pré-se-industrializando, ainda está muito novinho na industrialização, mas ainda há um contexto europeu muito forte na nossa sociedade, então há a necessidade de construirmos, sim, uma identidade brasileira, uma identidade brasileira. Tá? O socialismo do início do século XX, tá? Ele ainda traz muita influência das teorias marxistas, tá? À medida que suas preocupações passam a ser subdesenvolvidas. Tá? Eu sei que eu adiantei um pouquinho, mas quando a gente fala das identidades, da identidade do Brasil, a gente fala assim sobre o movimento lá, que
desculpa, que o golpe, né, o golpe militar que destituiu a monarquia, né, a gente vê uma influência muito forte do Comte, do Augusto Comte, que é o positivismo. Tá? E o positivismo ele está ligado assim muito ao militarismo. Tá? Lembra que eu falei daquela religião oculta que tinha dentro do exército, né, que era um braço, assim, não vamos dizer teoricamente ou 100% da maçonaria, mas você tinha o positivismo, a ordem e progresso. Né? O positivismo falava muito sobre isso, sobre a valorização do ser, do homem, do pensamento, da intelectualidade do homem. Tá, então vem o golpe lá que derruba Dom Pedro II, vem a proclamação da República, aí vem as constituições que pegam um forte peso lá na Revolução Francesa, e começa a vir, como eu falei, a necessidade de construir uma identidade brasileira. Tá? Daí do século XX, início do século XX, vamos pegar a década de 20 e a década de 30, tá? A gente tem alguns estudiosos que desbruçam nesse tema, a formação da sociedade brasileira. Aí eles começam a analisar o quê? Temas como a abolição da escravatura, êxodos rurais, né? Estudos sobre índios e negros, dentre outros mais significativos nessa época, na década de 20 e de 30, tem alguns nomes muito legais que a gente pode, se você pode pesquisar aí com mais cautela ou mais calma aí na sua casa. Por exemplo, tem o Sérgio Buarque de Holanda, tá? Um livro muito famoso dele é o Raízes do Brasil, de 1936. Tá? Tem o Gilberto Freire, né? Casa Grande e Senzala, que é de 1933. Tem o Caio de Prado Júnior, que trabalha a formação do Brasil contemporâneo, 1942. Então você vê aí sociólogos brasileiros com essa preocupação de trabalhar realmente as nossas raízes, a nossa identidade, a nossa realidade social, né, para deixar isso, de certa forma, através do estudo científico da sociologia, construir a nossa identidade. Tá? A partir desse período, a gente voltando um pouquinho, 1865, a gente falando um pouquinho da história da sociologia no Brasil, em 1865 começa a surgir essa questão da identidade. Tá? Como eu falei, o positivismo de Comte tem uma forte influência nesse movimento. E temos algumas obras dessa época, do século XIX, que é obra de Brandão Júnior, que ele fala sobre a escravatura no Brasil. Ele faz um relato sobre a escravidão no Brasil, ele faz um relato sobre o negro no Brasil, o negro africano no Brasil. Depois a gente tem o Silvio Romero, que ele tem duas obras muito legais. O Silvio Romero ele traz a escravatura, traz a etnologia selvagem, a etnologia selvagem e a etnografia brasileira. Isso século XIX. Tá? Brandão Júnior e Silvio Romero. Tá bom? Depois a gente dá um pulo, vamos para 1920. Em 1920, depois de vários acontecimentos nacionais, a sociologia torna uma disciplina no ensino médio, porém somente no Rio e em São Paulo. Tá? Torna uma parte do currículo do ensino médio, a sociologia. Na década de 30 e na década de 40, já se avançando aí a questão de estudos, inicia-se as primeiras formações de sociólogos na universidade do país. A sociologia, ela vem da construção da identidade nacional, ela ajuda a construir, ela ajuda a explicar, ela ajuda a entender o nosso contexto brasileiro. Tá? Então ela se torna uma ferramenta muito importante, não só na educação, mas também na política. Ela se torna muito importante na política. Tá? Em 1933, tá?
é criada a Fundação da Escola Livre de Sociologia e Política, tá? A ELSP. Tá? Você, além de estudar o contexto sociológico do Brasil, você passa a estudar o contexto político, você passa a estudar cultura, sociedade e política, né? Se nós lembrarmos aí um pouquinho, vermos na história, né? Desde a proclamação da República, né? Temos aí um contexto político muito forte, troca de presidente, né, eleições de presidente, presidente deposto, presidente cassado, presidente fugido, presidente assassinado, morto. E isso tudo era observado pela sociologia. Em 1934 e 1935, a USP e a Universidade Federal de Brasília, do Distrito Federal, passam a formar professores de sociologia para o ensino médio. Os primeiros estudos de sociologia, a partir da década de 30, né, você começa a ter os primeiros professores formados na disciplina de sociologia. Na década de 30 também, o sociólogo começa a ter um mercado muito grande. Tá? Hoje, por exemplo, quando a gente fala aí da renovação da educação brasileira, estão falando em tirar a filosofia e a sociologia do currículo escolar. Tá? Mas isso não é novo não, tá? Isso aí já tem uma média de 15 anos aí, essa proposta de tirar essas duas matérias do currículo escolar, porque diz que não é tão necessária assim. Tá? Eu até entendo algumas críticas de algumas disciplinas sobre a sociologia, que não é tão necessária, não é tão evidente, mas pelo contrário. Tá? Se você usar a sociologia como uma ferramenta, você vai ver que ela é muito eficiente. Na década de 30, por exemplo, o sociólogo ele tinha um imenso mercado de trabalho. Tá? As empresas queriam contratar sociólogos, os políticos queriam ter sociólogos na sua equipe de trabalho, as universidades queriam professores de sociologia, desculpa. Tá? Além como eu falei, do ensino, além da parte acadêmica, né, na política era muito importante. Quando você falava em secretarias de ação social, de contexto social, de políticas públicas, você tinha um médico, né, e junto do médico você tinha um sociólogo que explicava, ia na sociedade, ia nas comunidades para entender e explicar o que está acontecendo. Então, o sociólogo ajudava muito o prefeito, muito o governador na sua gestão. 50 e 60, os sociólogos, né, já começam a produzir material, conteúdo, e nesse material, nesse conteúdo, eles começam a dar propostas de solução para o Brasil, para a situação do Brasil. Lembra que eu falei lá no início? A sociologia utópica, até que eu falei que era uma forma de analisar a sociedade, ou seja, filosófica, que ela só discutia, a sociologia filosófica, que ela só discutia, só debatia, só estudava, fazia aquele estudo sociólogo, imprimia aquele livro, guardava e pum, para a biblioteca. Se alguém quisesse saber algo sobre a sociedade, ia lá, pesquisava e não tinha uma função. Porém, na década de 50 e 60, os sociólogos brasileiros, né, vendo o contexto nacional, a necessidade nacional, eles começam a produzir obras e nessas obras eles vão dando soluções para os problemas da sociedade. Saneamento, organização, urbanização, política, saúde, a necessidade do Estado estar mais presente na sociedade, a necessidade de abraçar as pessoas que tinham menos financeiramente favorecida. Então, os sociólogos, já nessa época de 50 e 60, já tinham essa visão política de trazer, não somente apontar os problemas da sociedade, mas mostrar caminhos para a solução. Essa é a ferramenta mais importante na sociologia. Não só você mostrar o problema da sociedade, mas principalmente
indicar para as forças competentes, para as instituições competentes de política, o caminho para a solução. Entendeu? O bom sociólogo, né, ele não só mostra o problema, mas ele mostra o problema e aponta a solução para aquele problema. Isso aconteceu muito na década de 50 e 60. Tá? Voltando um pouquinho, 1942, a sociologia já passa a ser uma disciplina obrigatória para o magistério. Tá? Tinha as normalistas, né, que faziam o normal, depois tinha os professores. Todo professor tinha que ter a disciplina sociologia como grade. Por isso que algumas cursos ainda hoje mantêm a disciplina de sociologia, principalmente o direito, né? Eu sei que o pessoal às vezes fica um pouquinho chateado, mas a sociologia, ela me ajuda a entender a sociedade, entender o contexto que a sociedade faz. Eu falei em sala de aula, vocês vão lembrar, quando o juiz vai para uma comarca nova, uma localidade nova, uma das formas dele entender a sociedade é fazer um estudo sociológico, né? Do contexto em que as pessoas vivem naquela cidade, seja se for zona rural, semi-rural ou zona urbana. Tá? Aí, vemos aquele período conturbado, que foi de 64 a 82, a ditadura militar, né, o golpe militar, né, o governo militar nesse período, 25 anos. Foi um período muito conturbado para a sociologia e para a filosofia também. Então, essas duas matérias, ela praticamente desaparece do contexto nacional, né, dos currículos escolares. Aí entra aquela moral e cívica, né, que eu estudei esse período. Aí tem outra disciplina também que tentou se colocar no lugar da sociologia. Tá? Passando a ditadura militar, a gente entra na década de 1980 para cá, cria-se leis sob diretrizes e bases e recoloca a sociologia agora para o ensino médio, porém não como uma forma obrigatória. Cabia a cada governo, cada estado, a cada município inserir ou não as disciplinas sociologia e filosofia. Tá? Isso perdura até 2009, de 1980 até 2009. Assim, a partir de 2009, que volta a ser obrigatório no ensino médio a filosofia e a sociologia. Né? Quem não se lembra lá do ensino médio, né? Não é possível tomar banho no mesmo rio duas vezes, né? Porque quando você toma banho no rio, as águas se renovam, quando você vai tomar banho de novo naquele rio, já não é o mesmo rio, são outros rios. Né? Você lembra disso lá no ensino médio? É legal, né? Eu também lembro. Tá. Então, se nós formos enumerar aí, fazer uma lista dos sociólogos brasileiros, de suas contribuições, nós temos uma lista bem grande: Brandão Filho, Silvio Romero, Gilberto Freire, temos aí Oliveira Viana, Fernando Azevedo, tá? Um cara muito conhecido aí do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, como presidente, ele foi um excelente sociólogo. Otávio Lane, ou ao contrário também, como sociólogo, ele foi um excelente presidente. José de Souza Martins, aí tem Maurício Trachtenberg, Darcy Ribeiro, Roberto da Mata, Raimundo Faaro e muitos outros sociólogos que têm boas obras, boas literaturas no Brasil. Tá? E na década de 30, 1930, existia um discurso sobre o Brasil verdadeiro e o Brasil colonizado. Você sabia disso? Que existem 3 histórias do Brasil? Existe a história verdadeira, como é que ela foi, a história como é que ela foi contada, e a história como eles queriam contar. Entendeu? A história do jeito que ela é, a história do jeito que foi contada, e a história do jeito que eles queriam que você soubesse como foi.
Então, o contexto brasileiro, existe essas três linhas aqui de história. Nós não vamos entrar nesse assunto, mas somente para abordar, chamava-se do Brasil verdadeiro e o Brasil colonizado, né? E isso, se algumas discussões sobre esse Brasil verdadeiro e o Brasil colonizado, isso vem até hoje, que fala sobre mente colonizada. Tem alguns sociólogos aí que defendem que o negro que é contra a abolição, que é contra essas questões raciais, eles falam que são os negros que passaram a amar suas correntes, né? Não foram libertos, são libertos, têm o direito de ser libertos, mas não querem sair da senzala. Aí alguns sociólogos dizem que eles amam as suas correntes. Não sou muito a favor disso, mas alguém escreveu e registrou, está lá escrito. Tá? Então também tem um outro discurso muito interessante, são as discussões etnográficas, sentimentos nacionalistas, que hoje às vezes é conturbado o sentimento nacionalista, quando a gente fala sobre nacionalização, eu sou nacionalista, eu sou patriota, a gente leva muito lá para o caso daquela questão de direita, esquerda, você é patriota, você é nacionalista, então você é extrema direita, né? Aquela questão que a gente viu na aula passada, lá na nossa última aula lá, de sociologia, direita e esquerda, porque quando fala sobre nacionalismo, patriotismo, né, industrialização nacional, comércio nacional, aí já vai falar de burguesia, então em todas essas discussões. O interessante na sociologia, quando a gente faz um estudo mais aprofundado, a gente vê que várias bandeiras hoje, direita e esquerda, a direita é a favor disso, a esquerda é a favor daquilo, a direita sempre lutou por isso, a esquerda não, aí é aquela discussão toda que a gente conhece aí. Quando você vai na história, analisando a sociologia, você vai ver, por exemplo, a esquerda hoje que luta contra os burgueses, no início os burgueses eram de esquerda, tá? A burguesia era de esquerda. Então são coisas que a gente vai entendendo e vai analisando. Por exemplo, o Hitler, que é a representação hoje da extrema-direita, quando ele vê o posicionamento de Hitler, que defendia total controle do Estado na economia e total controle do Estado no comportamento social, isso é uma particularidade da extrema-esquerda. Ué, a gente defende que ele é extrema-direita, mas quando você vê, ele está lá embaixo na extrema-esquerda. Né? É interessante essas coisas. Só estudando a sociologia que a gente vai começar a entender isso. E principalmente, a sociologia ajudou muito a defender no Brasil a valorização dos contextos científicos, do cientificismo, né? Os estudos científicos, os estudos claros, né, análise, gráficos, estudos, a sociologia ela foi muito bom nessa questão. Bem, para a gente falar um pouquinho sobre os grandes sociólogos brasileiros, eu separei alguns nomes só para a gente conversar um pouquinho sobre eles. Está aí no material, que é o Gilberto Freire, 1900 a 1987, morreu com 87 anos. Gilberto Freire tem um livro muito legal chamado Casa Grande e Senzala, de 1933. Tá? Ele trabalha a formação do povo brasileiro, a mestiçagem, brancos, negros e índios. Né? Ele trabalha a questão da estrutura social brasileira, da Casa Grande e do patriarcalismo. Tá? O interessante é que nessa época, Gilberto Freire e outros sociólogos defendiam a questão da miscigenação. A nossa identidade é miscigenada, tá? A maior parte da população brasileira hoje é miscigenada, são misturas, assim, igual eu, assim, bonitinho, né? Mestiço, pardo, sem cor definida. Tá? Você tem os brancos, você tem os mestiços, você tem os negros. Aí vem as outras raças que não é intenção nossa discutir nessa hora. Gilberto Freire, por exemplo, ele trabalha essa questão, ele faz uma abordagem sobre isso. Ele também é reconhecido como um dos maiores nomes da sociologia no Brasil, porque as suas pesquisas trazem temas como Portugal,
o mundo ibérico e a presença da portuguesa nos trópicos. Tá? Ele tem uma frase muito legal de um trabalho dele, é bem assim, vou ler aqui para vocês. Ó. Matavam-se boi, porcos e perus. Faziam-se bolos, doces, pudins, de todas as qualidades. A galinha, aliás, figura em vários cerimoniais religiosos e tissanos, né? Afrodisíacos dos africanos do Brasil. O açúcar, que fez acompanhar sempre o negro, adoçou tantos aspectos da vida brasileira que não se pode separar deles a civilização nacional. Então ele faz essa análise cultural brasileira, né, da tradição negra, né, da criação de frango, da criação de cana-de-açúcar, que não dá para falar sobre o Brasil sem entrar nesses pontos. Né? Os negros sofriam, os homens brancos batiam, né, faziam os negros humilhados nas lavouras, e no final do dia o branco lá sentava na sua varanda, tomava o seu cafezinho, né, com açúcar, produzido a tanto sangue, suor e lágrimas dos negros brasileiros. Tá? Então, Gilberto Freire. Uma coisa interessante que eu vejo na obra de Gilberto Freire, a Casa Grande incorpora elementos sociais ao seu redor sobre o não excluir. Tá? O patriarca se torna dono de todos os seus ao redor. Escravos, parentes, esposas e filhos. Né? O senhor da Casa Grande. Ele é dono de tudo. Tá? O Freire, ele refuta a existência de uma raça inferior. Não existe para o Freire raça inferior. Isso é lógico. Né? Raça inferior. Para me dizer que tem uma raça inferior, eu tenho que dizer que existe uma raça superior. Tá? E ele exaltava principalmente, ele via a riqueza principalmente nas misturas de raça. Tá? Quando o branco, o senhor lá dos escravos, apaixonava pela negra e tinha filhos com essa negra e gerava lá os primeiros pardos, essa mistura de raças, Gilberto Freire, ele vê uma coisa boa aí. Ele vê aí a formação da nossa identidade nacional. Agora, contrariando esse pensamento de Gilberto Freire, existem movimentos no Brasil e no mundo, principalmente nos Estados Unidos, que fala sobre a supremacia da raça negra. Ué, existe isso? Tem um grupo aí de pessoas que defendem isso. Supremacia da raça negra. Aí comete o mesmo erro lá do Hitler, lá da supremacia da raça ariana. Quando a gente trabalha genocídio, por exemplo, se eu pego um tema racismo é genocídio, é claro que é. Racismo é terrível. Isso é uma praga, isso é uma doença. O racismo é o pior lado do ser humano. O pior lado do ser humano, a forma mais cruel do ser humano se manifestar, para mim, é o racismo. Mas existe um movimento aí que está surgindo no Brasil que diz o quê? Miscigenação também é genocídio. Por que está falando isso? Porque eles defendem, ao contrário de Gilberto Freire, lá no início do século XX, né, que conforme a população vai se miscigenando, a raça negra vai diminuindo. Faça uma pesquisa em casa aí, por exemplo, sobre porcentagem no Brasil, brancos, miscigenados e negros. Tá? Pela primeira vez, se eu não me engano, esse ano, os brancos não são maioria no Brasil. Tá? Você vê brancos e miscigenados sempre ali, o branco sempre tinha 55, 53%, né, por cento da população brasileira. Vinham os miscigenados, 30, alguma coisa, 35%, e vinham os negros. Tá? Aí vem esse movimento, miscigenação também é genocídio,
Por quê? Porque a miscigenação matava a raça negra no Brasil. Tá? Um movimento aí que tem, eu não concordo muito, mas tem gente que apoia. Então, como a gente é um país de diversidade, nós temos que respeitar a diversidade. Então, eu não concordo muito, mas esse pensamento é um pensamento que existe em alguns movimentos hoje. Um outro cara muito bom, sociólogo muito bom, Sérgio Buarque de Holanda, tá? Ele trabalha principalmente a obras raízes do Brasil. Tá? É um brasileiro, ele trabalha a identidade do brasileiro cordial por natureza. Nós somos cordiais por natureza. A nossa cordialidade é uma coisa que nos identifica. O trato, a hospitalidade, a generosidade, a virtude são traços do brasileiro, uma identidade do brasileiro muito legal, que a gente fala que o brasileiro gosta de sofrer, porque quando você vê um time super poderoso jogar contra um time fraco, o brasileiro vai torcer pelo mais fraco, né? Quando você vê uma luta lá, um cara grandão, fortão, lutando com um fraquinho, o brasileiro vai torcer pelo fraquinho. Então, a nossa cordialidade é muito grande. A vontade de ajudar, né, que eu falei, quem menos tem é quem mais ajuda, né, porque sabe a dificuldade que tem quando falta. Então, quando falta, desculpa, Chico Buarque de Holanda, ele trabalha essa identidade brasileira. Ele fala um pouquinho sobre colonização brasileira, semeadores e ladrinhadores. Também ele trabalha a questão da questão portuguesa, né, semeadores portugueses, né, fala a questão sobre as heranças da cultura portuguesa, da cultura espanhola no Brasil, e também sobre a escravidão, o papel fundamental dos negros na formação do Brasil, a cunho de ideias principais. Tem outro pensamento aí que está muito comum nesses dias, que diz que existe uma história do negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem o negro. Tá? É bonita essa frase, mas ela é errada, porque já existia o Brasil antes dos negros. Apesar que o Brasil foi construído com a mão negra escrava, mas existia uma história do Brasil antes dos negros, existia uma história do Brasil antes dos africanos. Antes dos europeus, desculpa. Tá? Ele fala um pouquinho também sobre o trabalho e a sua desvalorização, a busca por prosperidade sem custo, né? E ele traz essa contribuição nesses aspectos para a nossa sociologia. Sérgio Buarque de Holanda também, ele fala um pouquinho sobre democracia. O brasileiro tem um apego muito forte ao recinto doméstico, né? Há uma relutância em aceitar superindividualidade. Tá? Ele fala sobre os profissionais, homens e suas profissões, grande desejo de alcançar o prestígio, o dinheiro, né? Sem esforço, né? Parece até uma identidade aí, muitas querem ser ricos sem esforço, né? Engraçado que o sonho americano, não sei se você já ouviu falar, o sonho americano é aquele desejo que o americano tem de, através de um trabalho, ou muito trabalho, vencer na vida. Porém, existe na nossa cultura nacional aqueles que querem vencer sem trabalhar. Né? Sérgio Buarque de Holanda, desculpa, trabalha muito bem essa questão. Um outro cara muito bom também, um sociólogo muito bom, é o Caio Prado Júnior. Desculpa aí, Caio Prado Júnior. Ele trabalha a formação do Brasil contemporâneo, é sua obra principal. Ele é um dos caras que inaugura uma sociologia brasileira com cunho marxista. Tá? Ele trabalha o processo colonial e fundamental na formação do Brasil contemporâneo. Tá? Também tem muito trabalho legal sobre ele. Trabalha a questão da colônia, a razão de ser
e era do trabalho voltado para a exportação com base no trabalho escravo. Isso marca profundamente as instituições brasileiras, né? A nossa instituição marcada pelo trabalho histórico. Fala muito sobre o sentido da colonização, fala sobre a linha mestra histórica, ele fala sobre a análise da parte pelo todo, da navegação do pioneirismo português, da colonização e da exploradora, da exploração das nossas terras e outros povos colonizados também. Ele trabalha essa questão, Caio Prado Júnior. Um outro cara bom também, que a gente pode analisar, é o Florestan Fernandes, mais recente, 1920, 1995. A principal obra dele é A Revolução da Burguesia no Brasil. Tá? A proposta de estudo, de estudar a sociedade por padrões e estruturas fundamentadas pela organização social e pelos dilemas, conjuntura histórica, ele faz uma reflexão teórica sobre isso. Tá? A sociedade pode ser estudada pelos padrões ou estruturas, fundamentos da organização social pelos dilemas, conjunturas históricas, que eram contradições geradas pela dinâmica interna das estruturas. Ele faz essa questão estrutural, né? Hoje você fala muito sobre racismo estrutural, mas Florestan Fernandes ele trabalha essa questão estrutural. Tá? Ele tem as suas influências muito fortes, ele faz análise muito forte nos sociólogos clássicos como Spencer, Comte, Marx, Durkheim, Weber, Mañans, Persson, Merton, Mercuse, entre outros. Ele tenta trabalhar esses sociólogos clássicos em seus trabalhos. Né? Ele trabalha muito as relações sociais, a estrutura das classes da sociedade brasileira, o capitalismo dependente e o papel do intelectual, do intelectualismo. Então, Florestan Fernandes, né, ele faz essa questão sobre esses papéis aí dentro da sociedade. Também ele faz uma abordagem sobre a escravização, feticismo de cor, mito e da democracia racial. Trabalha essas questões raciais. Tá? As questões raciais são muito fortes dentro da sociologia brasileira. Ele contribui também para fundar, fazer uma crítica sociológica do Brasil, né, no seu contexto, né, na sua produção intelectual. Ele questiona porque as produções sociólogas brasileiras às vezes têm estilo de reflexão e questiona a realidade social do Brasil, o pensamento, né, as influências de vários outros pensamentos dentro da sociedade, da reflexão socióloga brasileira, que não é assim, ele não concorda muito, porque a gente tem que se livrar desse questionamento. Ele fala muito sobre a identidade da nossa própria identidade socióloga brasileira. Um outro cara também que trabalha a sociologia brasileira, é o mais conhecido, esse está vivo ainda, que é o Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente do Brasil. Né? Ele escreve alguns materiais importantes para a teoria do desenvolvimento econômico e das relações internacionais. Tá? Os estudos de Fernando Henrique Cardoso sobre a economia foi muito importante, porque ele, como ministro da Economia, né, ele criou o Plano Real, que tirou o Brasil da recessão econômica que estava vivendo. Viveu no exílio, teve seu período no exílio, e nesse exílio ele estudou muito sobre teorias, né, sobre o golpe militar, né, durante o golpe militar, ele dedicou-se a aprofundar suas obras teóricas, estudou muito economia nessa época. Um dos ideólogos de corrente dependente do desenvolvimentista, participando de grupos de estudos que resultam na elaboração da teoria da dependência, diferenciou-se, porém, da vertente marxista liderada por Teotônio Santos e Rui Mário Morini. Tá? O
Fernando Henrique, apesar de ser um sociólogo, ele não é marxista. Graças a Deus, né? Desculpa aí a minha manifestação. Tá? Ele recebe uma homenagem com o grau de doutor honoris causa na Faculdade de Economia. Né? Uma das áreas que ele estuda é a economia. Ele desenvolve também um estudo sobre tese de países de terceiro mundo se desenvolveriam só se tivesse uma revolução socialista. Ele defende que o socialismo, o Brasil só sairia do terceiro mundo se tivesse uma revolução socialista. A gente viu que existe uma diferença da revolução socialista e da revolução comunista. Tá? Lembra da aula que a gente falou sobre isso? Ele defende o socialismo. Mas como ele não é marxista, ele é contrário ao comunismo. E um outro cara também, Darcy Ribeiro. Tá? Darcy Ribeiro, ele nasceu em 1922, já falecido, faleceu em 1997. A sua principal obra é O Povo Brasileiro e a Formação do Sentido do Brasil. Tá? Existem muitas coisas para falar sobre o Darcy Ribeiro, que a gente precisa de vários outros filmes, tá? Outros vídeos. Mas Darcy Ribeiro foi um antropólogo e um escritor político brasileiro, conhecido por seu foco em relação aos indígenas e à educação do país. Tá? Ele dedica à educação, fala sobre mestiçagem, né? Os pilares da nossa sociedade, que é a mistura de raças, né? Gestação étnica mais intensa no período da mineração, conflitos interétnicos, índios e colonos, fala sobre essa questão do Brasil colônia, traz também abordagem também sobre a questão negra, prática de indígena que tornou possível incorporar estranhos às comunidades, que é o cunhadismo, né? Racismo também, Darcy Ribeiro fala sobre racismo, né? Os brasileiros, que o brasileiro não discrimina pela origem racial, mas sim pela cor da pele. A questão racista no Brasil, né? Eu dei até um exemplo lá em sala de aula, né? Que você vê um homem branco correndo no Rio de Janeiro com a blusa do Fluminense, você fala que é atleta. Mas se você vê um homem negro com a blusa do Flamengo, você fala que é ladrão. Ou seja, você nem sabe quem é a pessoa, mas a nossa cultura racista, vamos dizer assim, julga a pessoa pela cor da sua pele. Ele fala sobre o crioulo, a origem da raça do crioulo, do caboclo, né, do sertanejo, do caipira, do sulista. Também faz um trabalho sobre Nova Roma, né, o Brasil como a Nova Roma, a grande mestiçagem. Né? Também é uma pessoa que trabalha muito essa questão da miscigenação. Um outro, Raimundo Fauro, né, mais contemporâneo, né, a principal obra dele são Os Donos do Poder, né, observação da burguesia pelo Estado, né, estamento burocrático, colônia, império e república, ele trabalha essas questões. A característica da vida básica da vida política do brasileiro é a existência de um Estado forte e centralizador, patrimonialismo e estamental. Essa é Raimundo Fauro, né? Ele fala sobre a absorção da burguesia pelo Estado, né? Essa questão do colônia, império e república. Fala sobre características básicas da vida política do brasileiro e sua existência, né, como um Estado forte. Feudalismo, trabalha a questão do feudalismo, né, divisão social predominante na Idade Média, que ele faz essa comparação. Um outro também, estamos quase encerrando, que é o Celso Furtado, trabalha a formação econômica no Brasil, o subdesenvolvimento não é etapa para o desenvolvimento, né? Ele faz esse questionamento, no entanto, é condição para a existência do desenvolvimento. Entendeu? Uma sociedade, para ser desenvolvida, não necessariamente,
desenvolvida não necessariamente tem que ser subdesenvolvida. Ele faz esse questionamento. Mas o subdesenvolvimento é a condição para a existência do desenvolvimento. Então, uma pequena abordagem aí nessa questão sociólogos do Brasil. O material já está no Liceu e nós vamos estar postando esse vídeo aí daqui a pouquinho. Espero que essa situação passe logo, que possamos voltar a ter nossos encontros presenciais normalmente, ter nossas discussões em sala de aula. E eu vou postando aqui, aos pouquinhos, né, aqui na minha casa mesmo, fazendo essas filmagens e postando aí nas plataformas, deixando aí no meu canal do YouTube que eu criei. Até bom porque já tinha pensado em criar um canal no YouTube, mas nunca tinha tomado atitude. E agora, pela pressão do coronavírus, eu criei esse canal aí para poder gravar os vídeos e compartilhar com vocês. Tá? Fiquem com Deus, uma boa semana, que Deus possa estar abençoando todos e todas, tá bom? Um abração, galera, fica com Deus. Boa semana para vocês.